abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Você que tem acompanhado esta série de mensagens do livro do Gênesis, juntamente comigo neste canal, para o crescimento da nossa vida espiritual, para o desenvolvimento de tudo aquilo que Deus tem realizado, tem feito nas nossas vidas por intermédio da sua palavra, da palavra dele. Eu creio que Deus tem te abençoado grandemente, por isso você está neste canal, por isso você está acompanhando estes vídeos. Nós temos o propósito de lhe abençoar, fazer com que você receba instruções, fazer com que você receba uma orientação de Deus através da palavra, através da Bíblia, através desses estudos bíblicos que nós iniciamos aqui no livro do Gênesis. E já estamos no capítulo de número 12. Se você ainda não acompanhou os outros vídeos desse canal, eu peço que você acompanhe, que você veja os outros vídeos para que você fique mais inteirado. Nós estamos trazendo lições, pontos importantes da história do Gênesis para a nossa vida. Aquilo que Deus quer dizer, quer nos ensinar, aquilo como que Deus fez para que nós viéssemos chegar até aqui hoje. Aqui quem vos fala é o pastor Wellington. E se você está neste canal aqui, eu gostaria de lhe fazer um pedido, que você se inscreva se você ainda não se inscreveu. E se você acompanha os vídeos e não deixa o like, não deixa um comentário, deixa um comentário, deixa a sua curtida, deixa o seu like, porque o YouTube entende que o vídeo é bom e que ele distribui para o maior número de pessoas. Bom, chegamos ao número 12 do livro do Gênesis, capítulo de número 12, e uma história marcante, porque o capítulo de número 12, ele trata e traz a respeito da vida de Abraão. Vai falar do pai da fé, como Deus chamou Abraão. E eu gostaria de tratar alguns pontos importantes com você neste vídeo. Esses pontos importantes vão lhe abençoar, vai fazer a diferença. Você que está acompanhando aqui, eu creio que os outros pontos importantes também lhe fizeram crescer. O capítulo de número 12, o verso 1, é o chamado de Deus para a vida de Abraão, fazendo com que Abraão venha se desprender das raízes da sua parentela, do lugar geográfico onde ele estava, de deixar toda aquela redoma, sair da casa do pai, sair da parentela, deixar aquela geografia a qual Abraão sempre habitou, deixar aquele lugar onde foi estabelecido e também naquele lugar por volta de onde o pai de Abraão, Terá, assim faleceu. Ora, Deus quer nos desprender, este é o primeiro ponto. Deus quer nos desprender, fazer com que as limitações da nossa vida caiam por terra. Deus quer nos chamar para um propósito maior e que nós venhamos entender este propósito ouvindo a sua voz. Deus chama Abraão para quebrar o paradigma dele ser uma pessoa somente voltada à condição do mesmo pensamento, da mesma ideia. Naqueles dias, os filhos herdavam dos pais a sua função, o seu trabalho. Abraão, a Bíblia diz lá em Josué que ele ainda habitava naquela terra de idolatria, sendo idólatra, a família era, e Deus está querendo arrancar esta raiz que não agrega na vida dele, querer arrancar dele, tirar da sua vida este ponto negativo. Ora, a chamada de Deus na nossa vida, o chamado de Deus na nossa vida, ele faz com que a nossa mentalidade seja transformada. O chamado de Deus na nossa vida, ele arranca aquilo que nos prende, aquilo que faz com que nós estejamos alicerçados em coisas que não geram crescimento, que não trazem crescimento. E Deus quer que você cresça. Neste primeiro ponto importante, que eu gostaria de lhe deixar aqui no Gênesis capítulo 12, o verso 1 é esse. Deus está arrancando, querendo tirar das vidas daqueles que têm um chamado, que tem uma história para viver com Deus, e uma história não muito pequena, mas sim uma história grande, imensa, enorme, de coisas espirituais, daquilo que Deus quer entregar. Deus quer arrancar as limitações que prendem da mesma rotina, das mesmas coisas, sem viver, sem desfrutar verdadeiramente aquilo que Deus quer. Ora, a idolatria não prendeu Abraão. As imagens que eram feitas, esculturas de deuses pagãos e daquele tempo, também não prendeu o chamado de Deus na vida de Abraão. E Deus disse, sai. Abraão nunca havia ouvido Deus falar, mas a primeira vez que ele ouviu, Abraão obedeceu.
quando nós obedecemos ao chamado, à voz de Deus, que faz com que a nossa mente se abra, faz com que a nossa visão seja ampliada, faz com que os nossos ouvidos, e aqui eu digo de ouvido ser espiritual, para com que o nosso ouvido seja espiritual e nós conseguimos entender aquilo que Deus quer, ora, as limitações da nossa vida, elas caem por terra. Escute isso, Deus está lhe chamando, Deus está lhe convidando para viver coisas grandiosas na presença dele. Deus está lhe convidando, Deus está lhe chamando a ser rompido na sua vida tudo aquilo que te prende. Se a negatividade das palavras, talvez até de dentro da sua casa e dos seus familiares, ou da geografia que você vive, Deus está lhe dizendo, não é isto que eu quero que você desfrute, mas o que eu quero para você é que você seja ampliado, para que você chegue mais longe, para que as barreiras da sua vida caiam por terra. E isto necessita a nossa obediência. Ora, este é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu gostaria de lhe deixar neste capítulo de número 12. O verso 2 diz que Deus diz para ele, eu far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus está lançando uma promessa para com a vida de Abraão, que já é avançado em idade, mas que Deus não dependia de condições humanas, mas sim de fé, para que Abraão cresce naquela palavra, não as condições naturais, mas a fé de Abraão, para que Abraão cresça naquela palavra, naquele chamado. Esse é um primeiro estalo, esse é um primeiro ponto. Deus sempre faz assim na nossa vida, Ele quer despertar. Em Romanos nos ensina Paulo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deus vai despertar uma fé em sua vida. Deus vai despertar uma fé em você tamanha, que você vai entender aquilo que Deus está dizendo, que Deus está jogando por terra as limitações. É isso que Deus está fazendo com Abraão neste segundo ponto. O chamado, o que o chamado faz em nossa vida? Ele faz isto. Ele rompe e nos faz ouvirmos e entender. E Deus disse, eu vou fazer. Você é uma grande nação. Posteridade, não bênção só para agora. Posteridade, Deus está prometendo, eu vou engrandecer o teu nome. Abraão, na sua terra, ora, não tem nome. E Deus é quem engrandece o nome do homem. É Deus quem dá notoriedade ao homem. Se Deus não for conosco, nada em nossa vida muda. Eu posso me esforçar o tanto que for, mas nada vai mudar e eu sempre vou estar sucumbido às quedas, aos erros, aos fracassos. Mas se Deus lançou um chamado e uma promessa sobre a nossa vida, não se preocupe, Deus vai dar notoriedade. É Ele quem dá notoriedade. Nós não precisamos buscar meios e formas de fazer acontecer. Quem faz acontecer é Deus. Bastamos entender, compreender, obedecer e desfrutar das promessas que Deus tem lançado sobre a nossa vida. É isso que Deus quer fazer em nós. O capítulo de número 12, ele é marcante, porque Abraão ouve, e a Bíblia diz que Abraão vai, obedece. No versículo de número 3, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amado, guarde isso no seu coração. Deus disse, eu vou fazer você ser uma bênção. É através de você que as coisas vão acontecer. O chamado de Deus é extraordinário. O chamado de Deus é fenomenal. O chamado de Deus arranca qualquer coisa contrária que queira abafar, que queira minar aquilo que Deus tem na nossa vida, porque Deus disse, olha, você será uma bênção, e se alguém quiser te amaldiçoar, eu me responsabilizo. Deus se responsabiliza quando chama alguém. Escute isto. Deus é responsável. Talvez você diga, eu não sei como, não tem condições, não tem jeito, como é que vai ser? E se alguém se levantar contrário, Deus se responsabiliza. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, e Deus não chama para que nós venhamos fracassar, mas que nós venhamos entender que Ele é responsável pelo chamado. Guarde isto no teu coração. Deus está te chamando, o chamado de Deus, e o chamado de Deus é muito grande, é muito maior
as posteridades, as famílias, nós somos abençoados. Abraão é chamado o pai da fé. Ele é o pai da fé. E se você tem fé, por causa de Abraão, creia nisto. Em nome de Jesus, Deus lhe abençoe grandemente. E mais uma vez, eu gostaria de lhe pedir, se você tem acompanhado esses vídeos neste canal, compartilhe ele, se inscreve, ativa o sininho, recebe estas mensagens para edificar a sua vida, para fazer com que você venha desenvolver. Aqui é simples, eu sei, mas vem da parte de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe tua família, a tua casa e fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.